Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Pós-graduação em Educação na FAFEM Mococa. Gestão Escolar, Linguística e Literatura. Inscrições abertas no site www.fafem.com.br. Invista no seu futuro. Faça pós-graduação na FAFEM FUNVIC. Dados divulgados pelo IBGE revelaram que a população idosa de Mococa é de aproximadamente 9.200 pessoas, o que representa cerca de 14% do total de habitantes. Esses dados seguem uma tendência nacional de crescimento da terceira idade, motivado pelo baixo índice de natalidade e o aumento da expectativa de vida, uma ótima notícia por sinal. Porém, este crescimento populacional, os municípios precisam elaborar políticas públicas para atender às demandas dessa camada da sociedade, que precisa de cuidados especiais, atenção e muito carinho. No programa Educação e Cidadania de hoje, vamos discutir esses e outros assuntos que envolvem os idosos em Mococa. Em nossos estúdios, eu converso com o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Henrique Jerozolinski, e a assistente social do Departamento da Prefeitura Municipal de Mococa, Márcia Mazzilli Giglio. Obrigado, Márcia, pela presença aqui no programa. Obrigado você também por ter convidado a gente para falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Henrique. Obrigado, eu que agradeço em nome do Conselho Municipal do Idoso. Henrique, vamos falar um pouquinho sobre as atribuições do Conselho Municipal do Idoso. O que ele faz? Bom, são diversas ações estabelecidas para o Conselho Municipal do Idoso. Eu vou citar algumas, que são estabelecidas, por exemplo, propor a política municipal do idoso. Nós não temos ainda a política aqui municipal, existe a política nacional e a política estadual. E uma das atribuições do Conselho vai ser estabelecer essa política municipal e depois acompanhar a aplicação dela. E elaborar essa política através de discussão com a sociedade. Isso, através de levantamentos de todas as necessidades locais. Isso e com base também no Estatuto do Idoso e na Política Nacional do Idoso. Nós temos que discutir também a priorização da aplicação dos recursos públicos, tanto nas entidades que atendem os idosos, como no próprio poder público. Temos que cadastrar as entidades que atendem os idosos e os programas vinculados a todos os idosos, atender as denúncias que emanam também da sociedade com relação ao desrespeito das garantias constitucionais e do Estatuto do Idoso para os idosos, e também deliberar sobre aplicações dos recursos recursos monetários que serão angariados pelo Fundo Municipal do Idoso. Henrique, a criação do Conselho Municipal do Idoso é uma determinação legal. Todos os municípios são obrigados a terem os seus conselhos. Exato. Todos os municípios têm que ter o Conselho do Idoso, apesar de que muitos têm estabelecido o Conselho, só que os conselhos às vezes não funcionam. Como aqui em Mococa mesmo, já há alguns anos o Conselho já foi criado, e agora que nós estamos reativando o funcionamento dele. Henrique, o Conselho é composto por membros da sociedade civil apenas ou tem participação de órgãos governamentais também? O Conselho é um conselho paritário. Metade é do poder público, o caso da Prefeitura, dos órgãos da Prefeitura, e metade é da sociedade civil, das entidades que atendem os idosos. Então, quer dizer, existem pessoas da sociedade civil e do poder público também, no caso da Prefeitura. Exato. São 12 elementos, 6 do poder público, da Prefeitura, e 6 que é da sociedade civil. Henrique, a discussão sobre a que público pertence à terceira idade é muito controversa, né? Hoje, o Estatuto determina que quem faz parte da terceira idade? Quem é caracterizado como idoso? Segundo o Estatuto, a partir de 60 anos já entra na categoria de idoso. Acontece que essa faixa acima de 60 anos está cada vez se tornando uma faixa mais ampla, pela própria demografia hoje, que mais vida as pessoas vão tendo. Então essa faixa ela talvez tenha até que ser estratificada. E Mococa apresenta um índice acima da média nacional, porque a média nacional é de 11% da população. A média idosa. de 11%, nós temos com 14% hoje. E, que nem eu estava te falando, de 60 a 70, 85 anos, seria uma faixa etária. Acima de 85, já podemos considerar já como uma quarta idade.
Ô Henrique, entre as realizações do Conselho Municipal do Idoso, aconteceu o ano passado o primeiro fórum, né? O primeiro fórum teve como finalidade discutir políticas públicas para a terceira idade. Estiveram em Mococa diversas autoridades do assunto, né? Inclusive a presidente estadual do Conselho. Esse foi um importante passo, assim, o primeiro passo para uma discussão ampla dos direitos e dos deveres dos idosos? Eu creio que sim. A partir do fórum, nós conseguimos trazer aqui, além da presidente do Conselho Estadual, nós tivemos 3 palestras muito importantes, uma na área jurídica, com o promotor de justiça, Dr. André. Tivemos um assistente social, a Tomiko Born, que veio falar da área de assistente social, e um médico geriatra também, que falou da área da saúde. E isso, a intenção foi justamente mostrar que todas as áreas envolvidas têm que estar trabalhando coordenadamente com relação ao idoso. E a partir daí, o Conselho mesmo está tentando atuar para divulgar mais que toda a população tem que estar mais ciente do que tem que ser trabalhado com relação ao idoso. Ô Márcia, você é assistente social do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Mococa, né? Existem ações desenvolvidas para essa faixa etária dentro do departamento? Existem várias ações que já são desempenhadas há bastante tempo, que as unidades básicas, né, os NAIs, os PSFs, todos são habilitados para trabalhar com criança, adolescente, adulto e idoso. Então, eles fazem um trabalho bem amplo em relação a isso. Mas esse ano nós começamos a montar o SINT, né, que é o Serviço Integrado do Idoso, que vai estar trabalhando exatamente com essa faixa etária de 60 anos para cima, né? E a gente vai trabalhar muito a parte de saúde, né? Então, assim, promovendo a saúde para o idoso, fazendo com que ele entenda a importância, né, de trabalhar a saúde e não a doença. A prevenção, né? A prevenção, assim, foi até uma coisa que foi muito discutida, porque o departamento estranhou a gente estar trabalhando com saúde, né, e não com atendimento clínico nessa época, na fase de implantação do serviço, né? Que a gente está trabalhando com atividade física, né, com melhoria de qualidade de vida, e as pessoas não estão acostumadas a ver isso, né? Principalmente em relação ao idoso. Eles trabalham muito a parte de doença mesmo, né? Medicação e tudo. Isso, a saúde de uma maneira geral já faz. A gente quer fazer um diferencial que é melhorar o trabalho em relação a eles. Melhorar, né, a qualidade de vida também, né? Que a gente vê que a tendência é de crescimento dessa população, né? A sociedade está cada vez mais envelhecendo. E quanto menos ela chegar na parte com uma qualidade de vida ruim, né, que é ele ficar acamado, ou ele ter dificuldade para andar e tudo, melhor, porque ele vai ter um período muito maior na vida dele de saúde, de independência, de qualidade, né, de poder manter seus atos que já são próprios da idade mesmo, né. Márcia, vamos falar um pouquinho mais sobre o SINT, né, o Serviço Integrado do Idoso. Como que vai ser, como é que vai funcionar esse sistema? Nós já estamos trabalhando assim, meio que precariamente, lá no Sindicato Rural, né? Então, assim, a gente tem atividade física todos os dias, a gente conta com uma dentista que está fazendo uma avaliação ainda, né, com os idosos, né, odontológica. A gente tem a médica geriatra, que está vindo uma vez por semana, né, e está fazendo avaliação daqueles que fazem atividade física hoje, né? Aí tem a enfermagem, e tem eu como assistente social, que a gente está fazendo as visitas para aqueles que são acamados, que necessitam de cuidados mais intensos. É um projeto embrionário, mas tem tudo a crescer. Tem tudo a crescer. Tem tudo a crescer, sim. Ô Márcia, e recentemente também o município tem participado de vários congressos, vários seminários, tanto a nível regional quanto estadual. E a participação do departamento tem sido fundamental nesse assunto. Tem, porque está ajudando a gente a melhorar a qualidade daquilo que a gente tem para oferecer para o município, né? E ter um olhar diferenciado, porque assim, a gente tem muito que aprender em relação ao idoso. Parece que não é nada, né? Que é só envelhecer e pronto, né? Mas a gente não, tem muita coisa que aprender, tem muitas adaptações a serem realizadas, né? E com isso a gente está contando muito com a colaboração do pessoal do Conselho. O Henrique tem ido com a gente também, né, nas atividades, e isso tem sido muito importante. Ô Henrique, essas participações, então, nesses congressos, nessas feiras, o que elas podem trazer de benefícios práticos para a cidade de Mococa? Toda a ação que envolve a saúde do idoso, ou mesmo atividade social, ela é importante. Toda a nossa participação nesses congressos acaba trazendo subsídios
Inclusive, eu entro em contato, quando a gente volta assim, de um congresso, entro em contato com os departamentos, com os chefes de departamentos, de informações, para trazer ideias para serem implantadas aqui. Eu tive há pouco tempo em Sumaré, lá existe um centro, como está sendo montado aqui, um centro integrado de atendimento ao idoso, que ele envolve diversas ações, não só a saúde, mas também a ação de promoção social e a ação de esportes. E isso eu acho que seria o ideal se a gente tivesse aqui um SINT que tivesse abrangendo todas as etapas, né, de atendimento ao idoso. A gente vê que na cidade existem várias entidades que atendem os idosos, né, vários projetos, tem um centro de idosos no município, são vários centros, mas o que parece que falta é essa interligação, né, entre os departamentos, entre as instituições. É isso mesmo que acontece? Eu creio que sim. Na verdade, o que deveria ter aqui em Mococa seria uma coordenadoria do idoso, em que as ações se centralizariam nessa coordenadoria e essa coordenadoria depois ela distribuiria entre os departamentos. Nós temos, por exemplo, o departamento de educação tem ação que envolve o idoso, o departamento de esportes tem ação que envolve o idoso. E os departamentos, eles às vezes não trabalham coordenadamente. Isso é o que estaria faltando hoje. Afinal, é uma camada da população muito grande, né? 14% da população de Mococa na faixa etária acima de 60 anos é um número muito significativo, né? Exato. E cada vez essa porcentagem vai aumentar, né? A tendência para 2050 é crescer bastante o número de idosos em relação aos jovens e adolescentes, né? A gente estava discutindo a questão dessa preocupação, né, a longo prazo. No futuro, com essa baixa taxa de natalidade, quem vai cuidar dos idosos? Né? Existe essa discussão. Então o poder público vai ter que assumir essa responsabilidade. Exato. Os jovens hoje, eles têm que estar preocupados já com o futuro, porque eles têm poucos filhos ou quase não têm filhos. Então, quando eles se tornarem velhos, quem vai cuidar deles? Vai acabar caindo ao poder público, né? Então, eu acho que quanto mais o poder público estiver preparado para atender essa camada da população, melhor será. Ô Márcia, em 2003 foi sancionado o Estatuto do Idoso, né, que permitiu uma série de direitos garantidos por lei. Você acredita que com a sanção do Estatuto do Idoso houve um avanço social para essa camada, para essa população? Houve um avanço muito grande e muito importante, porque até então não existia nada que fosse realizado por lei mesmo, né, que determinasse como deveria ser ou não algumas coisas, né? E o idoso acabava ficando muito em segundo plano, principalmente porque ele não tinha nenhum direito social, muitas vezes trabalhou a vida toda e não foi atendido, não foi registrado em carteira, não teve o INSS, não teve contribuição, não teve nada, né? E aí chega na parte idosa, que ele precisa de um acolhimento, que ele tem cuidados necessários, né, próprios da idade, não tem como trabalhar mais e não tinha como prover isso, né? Então o Estatuto ele ajudou muito em relação a isso também, né? Entre os direitos garantidos pelo Estatuto, preservados pelo Estatuto, né, está a questão da seguridade, né, acima de 65 anos, mesmo o idoso não ter contribuído com a Previdência Social, ele tem direito, né, ao seguro social. Tem também a questão do acompanhamento em caso de internações. Tem algum outro mais que a gente poderia citar assim, para ilustrar esses benefícios oferecidos aos idosos? Fora isso, tem a gratuidade, né, do transporte coletivo, né? O direito ao acompanhante, eu acho que assim, é super importante, porque as pessoas às vezes não veem importância em relação a isso, mas muitas vezes ele não tem como responder, né? E uma das coisas que está sendo pleiteado hoje é o direito ao acompanhante, inclusive no transporte coletivo. Ainda não está definido isso em lei, né? Mas eles têm feito alguns trabalhos em relação a isso, porque se ele precisa ir de ser deslocado para algum lugar, que possa ser o transporte coletivo, ele tem direito ao acompanhante também, até por conta que se estiver indo num médico, num atendimento que precisa de uma ajuda, né? Ele tem alguém junto com ele também. Fora isso, tem o transporte interestadual, né? O municipal ainda não está, o intermunicipal ainda não está definido em lei, como é que teria que ser. A gratuidade, para viajar de cidade a cidade. De cidade a cidade, mas tem o interestadual que é bem utilizado, principalmente aqui em Mococa eu conheço bastante
bastante gente que está fazendo a carteirinha e tudo, né? E no caso do serviço do transporte público municipal, a garantia também de gratuidade para essa camada? Gratuidade para acima de 65 anos? Acima de 65 anos. O Henrique até comentou que a partir de 60 já está sendo aceito também a carteirinha, né? Então, eles estão definindo isso melhor, né? Ô, Márcia, como a gente estava falando com o Henrique, a questão desse boom, né? Esse boom da terceira idade, do crescimento populacional da terceira idade. A gente vê que na Europa, por exemplo, os países estão cada vez mais envelhecendo. Então. Né? A gente tem exemplos positivos no caso do Oriente, Japão, que eles valorizam muito a sabedoria do idoso. O idoso tem uma figura importante na sociedade. Diferente da gente, né? Que muitas vezes a gente não dá o real importância e real valor a essa população, a população idosa. Você acha que a tendência daqui para frente é abrir mais essas discussões e as pessoas tomarem mais consciência do papel e da importância do idoso na sociedade? Eu acho que a tendência é crescer, isso sim. E quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente capacita as pessoas, divulga o trabalho e divulga a importância do idoso, né, não só no município, como em todo o país, eu acho que as pessoas começam a olhar com outros olhos, né? E aí começa a ter o respeito que a pessoa idosa merece, porque ela cuidou dos filhos, ela cuidou, né, dos netos muitas vezes, porque a gente conhece muitos que cuidam dos netos, né? Muitos hoje ainda são arrimos de família, né? São eles que sustentam arrimos a família. De família, sustentam as famílias, né? Então assim ele merece todo o respeito, sim. Ô Henrique, na sua opinião, você acha que nós hoje estamos preparados para atender essa demanda crescente da população idosa? Eu diria que hoje não estamos preparados, não. Nós temos que começar a se preocupar com isso, não só no poder público, mas também na família, na própria família, né? Eu acho que, como você mesmo falou, né, com a baixa natalidade e o envelhecimento cada vez mais longo, vai gerar um problema isso, né? Porque quem vai cuidar dos idosos? Se já não vai ter família para cuidar deles, quem irá cuidar? As instituições de abrigamento que o governo não incentivou a criação de novos. Hoje, um levantamento do IPEA que foi feito há pouco tempo, constatou que o número de instituições asilares hoje é o mesmo de anos atrás. Não houve, apesar da população de idosos ter crescido muito, não houve o crescimento dessas instituições. Para atender a demanda, né? A demanda ela é crescente e quanto mais idade tiver o idoso, mais ela vai ter necessidade de ficar abrigado numa instituição asilar. Eu acho que tudo isso tem que gerar uma preocupação de que nós todos temos que estar envolvidos nessa ação. Bom, Henrique, recentemente, dia 15 de junho, né, foi comemorado o Dia Mundial de combate à violência contra o idoso, né? A gente vê que em noticiários cada vez mais frequentes que casos de violência são cada vez mais divulgados, né? Cada vez mais, parece ser mais frequentes os casos de violência. É isso mesmo? Hoje a violência está cada vez mais presente no dia a dia do idoso? Existem diversos tipos de violência, né? A gente às vezes se preocupa muito com a violência física, mas existe o tipo de, por exemplo, a negligência, o abandono, é um tipo de violência. Às vezes a família não cuida do idoso, ele está abandonando, né? Ele está sendo negligente. Então isso também é violência contra o idoso. Tem uma violência econômica, por exemplo, esses empréstimos que ocorrem consignados, né? Acaba às vezes sendo um tipo de violência também, porque às vezes o idoso entra num programa de empréstimo sem saber exatamente as consequências, ou então a família aproveita do empréstimo que o idoso tem direito e acaba se aproveitando, né, desse empréstimo. Nós temos a violência arquitetônica, né? A gente anda pela rua, nos prédios. Não tem adaptações, né? Não tem adaptações, tem muita escada, muitos degraus, né? Muitos degraus. Temos a violência institucional, a própria Previdência, ela não acompanha, né, os benefícios como a inflação aumenta, né? Então, são diversos tipos de violência que a gente tem que estar sempre preocupado em verificar. Ô Márcia, nesses casos de violência, tanto a física quanto a psicológica, até a econômica e tudo mais, elas têm algum mecanismo para serem denunciadas? As pessoas que estão nos assistindo que tiverem informações desse tipo de violência contra algum idoso, elas podem denunciar a quem?
Primeiro, o Ministério Público, né? Eles têm uma parte lá que trabalha só com idoso, né? Que vai atender essa demanda. Existe a delegacia de polícia, que ele pode ir lá fazer o boletim de ocorrência, e o próprio Conselho do Idoso, ele tem armas para estar fazendo o levantamento dessas violências que acontecem. E não só as violências institucionais, as grandes, vamos entender assim, mas mesmo as violências familiares podem ser denunciadas, que eles vão estar tomando as providências. Márcia, voltando a uma questão mais ligada à área social, os idosos eles têm inúmeros direitos, a gente discutiu já isso, a questão do Estatuto do Idoso, que regulamenta uma série desses direitos, mas muitas vezes eles são violados, né? Vários desses direitos são violados e não são respeitados. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Constatando essas violações, o idoso, ele mesmo pode acionar o poder público, ele mesmo pode procurar essas instituições e denunciar? Pode. Ele mesmo pode fazer isso, até porque ele tem condições para isso, né? A não ser que seja uma pessoa que tenha alguma doença, né? Uma doença que impeça ele de ter discernimento, ele mesmo pode sair e denunciar, inclusive a sua família, se tiver com algum problema, porque aí tudo isso vai ser levantado. O Departamento de Saúde ele trabalha com protocolos de atendimento para verificar o número de ocorrências na área da saúde, problemas ligados à saúde, como exemplo, acidentes domésticos, tombo, que é muito frequente. Então, eu sei que são enviados dados para o Ministério da Saúde, né? Aqui dentro eu não tenho nenhum dado fechado do município, mas eu sei que são enviadas algumas coisas para o Ministério da Saúde, sim. A gente sabe que a parte, tanto o Ministério da Saúde, federal quanto estadual, eles já têm vários protocolos que a gente vai estar implantando aqui de acordo com o funcionamento do Sint também. E esses dados, Henrique, são importantes porque eles ajudam a criar essas políticas, né? Elaborar essas políticas, não é verdade? Exato. Por exemplo, você falou sobre atendimento da saúde. Por exemplo, as quedas são os maiores fatores de morte dos idosos. Tem uns levantamentos de que 12% das mortes de idosos são causadas por quedas. E desses 12%, 75% ocorrem dentro de casa. Então, principalmente as pessoas que têm idosos em casa, ela tem que seguir uma série de atitudes, como não deixar tapete, não tirar os móveis que dificulta a locomoção, colocar às vezes barras para a locomoção, o banheiro tem que ser adaptado. Então, tudo isso para evitar que ocorra uma queda, porque a queda no idoso ela tem uma consequência bem grande em relação a uma queda, por exemplo, de um jovem ou de um adulto, né? Além disso... As casas precisam se adaptar, né, para receber essa tem que ser adaptadas, lógico. Por exemplo, 30% dos idosos, eles irão cair pelo menos uma vez durante um ano. Então, a tendência de queda é muito grande no idoso. Ô Henrique, em recente entrevista no canal de TV, a presidente do Conselho Estadual dos Direitos dos Idosos do Ceará, a Lucila Bonfim Pinto, ela disse que o idoso ainda não tem seu espaço na sociedade. Você concorda com essa afirmação dela? Olha, eu acho que nós estamos caminhando para conseguir um espaço, né? O Estatuto do Idoso, ele define o idoso a partir de 60 anos, e 60 anos ainda se vê que tem muitos idosos, vamos dizer, de acordo com... Quer dizer, Henrique, é um projeto importante para o município e que tem todo o respaldo também do poder público. Exato. O poder público, aqui em Mococa, tem essa preocupação já de atender essa camada da população. E você vê, por exemplo, a própria FUNVIC sempre apoiou, né, também as ações que a gente desenvolveu o ano passado, esse ano, esse próprio programa também, é um fator de incentivo a atender as demandas dessa população. Cada vez mais crescente, né? E cada vez mais crescente. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com o presidente do Conselho Municipal de Idoso, Henrique Jerozolinski, e com a assistente social do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Mococa, Márcia Mazili Giglio. Márcia, obrigado pela entrevista e pelas informações. Obrigada a você e a gente está à disposição sempre que for necessário. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos vocês. E parabéns e sucesso no projeto do Conselho. Obrigado. E sempre estaremos contando com o apoio de vocês também. Obrigado. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira.
Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. Nós estamos atravessando um tempo onde a cultura do novo é a mais importante. É muito comum, por exemplo, você abrir a porta do seu guarda-roupa e dizer que você não tem nenhuma roupa nova. É muito comum você ouvir dos jovens dizerem de carros antigos, de máquinas antigas, mesmo que essas tenham 2 ou 3 anos de uso. Isso também tem se refletido nas relações humanas. As pessoas têm tido a ideia de que o novo é o melhor e o mais importante. E com isso, o idoso, e com isso o antigo, e com isso a ideia do ultrapassado acaba ficando para o lado, acaba ficando para trás. Eu queria dar 2 palavras aqui. Primeiro, a você, dizer que a pessoa idosa deve ser considerada por você como uma fonte de sabedoria. Não há nenhuma diferença entre o idoso e o jovem, a não ser que o idoso já errou mais. E talvez você, por ser mais jovem, deveria utilizar-se dos erros dos idosos para corrigir, quem sabe, a sua trajetória e poder errar menos do que ele já errou. O seu respeito, o seu apreço, o seu afeto à pessoa idosa não pode ser semelhante ao afeto que você tem por coisas antigas. Afinal, homens e mulheres não são o mesmo que coisas ou máquinas. Mas eu queria também dar uma palavra a você que já chegou a esta idade madura e que deve usufruir o melhor do que ela te oferece. Eu gostaria de ler uma porção da palavra de Deus que está aqui na carta de Paulo para Tito, que diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, sadios no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, de que essa fase madura sua deve ser aproveitada para instruir, para direcionar, para fazer com que os nossos jovens amadureçam com o menor prejuízo possível. E você deve entender-se como um instrumento de Deus nas mãos do próprio Senhor para serem bênção na vida dos mais novos. Olhem para os seus filhos, olhem para os seus netos e bisnetas, com a responsabilidade de serem um canal de bênção para um amadurecimento sadio, real, verdadeiro, e que seja momentos, ainda que muitas vezes de lutas, de desprazer, mas que possa ser acompanhado e direcionado por você como momentos importantes da vida. Que a sua esperança esteja em Deus e que você aproveite o melhor de sua vida para tornar melhor a vida daqueles que estão vindo após você. Pense nisso. Que Deus muito lhe abençoe e até o próximo programa.
O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa, é muito importante as suas dúvidas ou sugestões encaminhadas por e-mail. E ainda acompanhar as entrevistas na íntegra pela internet através do site www.funvic.org.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai. Diz que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar: para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor vai ter que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta aonde o senhor for dormir. Pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: para que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar, e essa metade do couro vou dar pro senhor levar.